Bem-vinda, Andréa Del Fuego, que alegria você na nossa transatlântica da revista Intro. Boa noite. Boa noite, Nádia, querida, minha amiga, parceira desde criação, nas oficinas, como uma amiga próxima, de quem também eu conheço os poemas, e que Gente, adoro. foi minha professora, além de ser uma amiga muito querida. Eu recomendo, antes de tudo, muitíssimo as oficinas dela e vou puxar esse fio, então, para começar a nossa conversa. Andréia, me conta um pouco como é seu processo de criação, de escrita e como que é a condução das suas oficinas a partir desses gatilhos. Ah, que legal. O meu processo de escrita, ele é contínuo. Eu nunca fiz uma pausa. Outro dia eu pensei nisso, me deu até um cansaço. Falei, gente, não tem pausa, né? Porque sempre quando um trabalho está ali cheio de problemas, eu acabo começando outro para limpar um pouco aquilo ali que está emperrado e tal, né? Ou seja, para que eu não pare de escrever, né? No fim das contas, né? Então, o primeiro romance, Os Malaquias, eu levei 7 anos para publicar, teve várias razões, não só questões do processo de escrita, mas a editora, teve questões assim, atrasos Mas toda vez que atrasava alguma coisa no calendário de publicação, e aí eu outra vez para o texto, trabalhar o texto, né? Então, foram 7 anos, e no meio disso eu tive várias paradas e tal, e cansaços também, né? Porque é muito tempo, né? Pense nisso, né? 7 anos num livro. E aí escrevi uma aventura infanto-juvenil, que tem mais páginas que o próprio Malaquias, eu acho. E, foi uma delícia, assim, aquilo, assim, saí daquele processo, voltei para o Malaquias. E depois aconteceu uma coisa interessante nesse livro A Pediatra, que ele foi um desses livros de descanso. Só que eu estou dizendo isso do ponto de vista, assim, de um processo, de uma coisa em linha, na linha do tempo do trabalho, né? Que é um trabalho durante outro trabalho, né? Quando eu digo assim descanso, é porque é um respiro. Eu tenho livros muito diferentes um do outro, sabe? E aí em cada livro assim eu realmente me entrego bastante ao processo, mas é uma coisa muito espontânea, já é muito natural, assim, não é uma eu não forço uma barra para mergulhar naquilo, eu estou mergulhada naquilo. E, essa intensidade tem uma exaustão, né? Uma exaustão. Então, aí sair daquele lugar, né, já saturado de alguma maneira, e começar um outro é sempre uma alegria, sabe? Sempre muito prazeroso. E no caso da pediatra, eu vinha de alguns anos já pensando que em algum momento o tema da maternidade ia acabar aparecendo no meu trabalho, eu não saberia nem como nem quando. Até que veio a ideia de uma pediatra que não gosta de criança. E essa ideia, para mim, foi um achado, porque uma pediatra que não gosta de criança, já eu falei, bom, isso aqui já vai me dar trama. Eu não preciso nem me preocupar com uma trama, porque ela não vai deixar de ser pediatra, ela vai ser pediatra. E ela não gosta de criança, ela não gosta de pessoas, inclusive, né? Mas nem das pessoas de quem ela deveria cuidar com um certo carinho, que se espera que haja um carinho nesse cuidado. E falei, bom, é só colocar ela no set dela, vai ser ali o seu consultório, vai aparecer. Primeiramente, eu achei que o livro seria um capítulo para cada paciente. E eu adorava, eu ainda adoro essa ideia. Cada capítulo era uma mãe com uma criança. Uma hora um pai com uma criança, uma hora babá com uma criança. Então seriam consultas. E as coisas que aconteciam. Só que bom, isso ocorreu, tal, essa é uma ideia de trama, né? Mas aí eu pensei, bom, tá em primeira pessoa, vai ficar só na voz dela, eu preciso elaborar, descobrir um pouco a voz dela para seguir em frente. E fiz uma coisa que eu nunca havia feito antes em nenhum processo anterior, que é reescrever por meses as 5 primeiras páginas até encontrar a voz. Aí foi aparecendo essa voz um pouco mais ácida,
uma mulher disfuncional, adoecida, disfuncional, numa intensidade de entrar em autocombustão, só que sempre dentro, no pensamento, sabe? Nunca nos gestos dela são muito em relação ao que ela pensa, os gestos dela são uma água gélida, né? É uma pedra de gelo, assim, tá? Da Muito intensidade. comedidos, né? Muito comedidos, porque ela não rompe o pacto social. Uhum. Então, aí eu deixei solto o texto, porque eu gosto, aí falando das oficinas e falando também dos processos literários, eu adoro as escaletas, que é essa ferramenta que roteiristas utilizam, e que acho que na literatura ela pode ser usada e rejeitada na mesma hora. Ou ela pode auxiliar em alguma coisa, ou ela pode ser descartada, né? Ela já me ajudou em muitos momentos de escrita, mas aqui eu abandonei porque não era o caso, assim. Daí foi uma vez que eu descobri como seriam as frases, né? Como ela falaria, né? E aí deixei acontecer e a trama deixei, eu nunca, eu ia dormir sem saber o que ia escrever no dia seguinte. Foi uma escrita bastante intensa, um mês, né, mais ou menos. Eu tenho um fôlego curto para os textos, então eu sei que em tantos dias, em tantas horas diárias, eu vou erguer um original assim, desse tamanho. E isso não quer dizer que vai ser bom ou não, né? Isso aconteceu com os outros livros. Não quer dizer muita coisa, mas você levanta um texto, né? E depois lá vê o que aconteceu. Os Volta para ele. personagens, porque assim, a Cecília, você conta que teve esse processo mais longo, né, de pesquisar a voz dela, e enfim, tem uma atmosfera muito rica em torno dela também, a Daisy, a Cacá mesmo, que não aparece tanto, a gente consegue vislumbrar muito quem são essas pessoas e até desejar muito vê-las, inclusive, ao vivo, né, numa tela, num teatro. Como que foi fazer esse entorno de uma personagem tão rica num período tão curto? Não sei. Meu Deus, essa É porque é que a gente está falando assim de andar de bicicleta, mas quando a gente fala depois que aconteceu, é tipo assim, primeiro você coloca o pé no pedal, depois você ajeita o quadril e depois você coloca o outro pé, só que isso, sabe, ele é tudo ao mesmo tempo. É tudo ao mesmo tempo, muito simultâneo. Uma vez encontrada a voz dela, as pessoas, eu fui colocando pessoas que a irritariam. E, na verdade, era assim, ela se irritaria com todo mundo, menos o papai. O papai, e depois o Bruninho, que é o filho do amante dela, que ela ajuda no seu nascimento, que ela está, veja bem, no momento do nascimento do filho do amante, e depois ela reencontra essa criança, e aí ela tem uma segunda parte do livro, aí faz parte do andamento da trama dela e tal. Mas era só colocar ela em fricção, né? E eu tenho essa sensação, e eu gosto dessa sensação de escrever um pouco tudo de uma vez num bloco. Claro que isso raramente consigo, mas o livro, por exemplo, que eu estou aqui tentando achar a voz dele, achar o caminho dele, ele foi escrito numa espécie de bloco, assim, ele foi escrito de uma forma rápida também. Mas eu já fiz N versões. Ele já foi reescrito inteiramente de várias formas. Ele começou com uma prosa poética, eu tirei a prosa poética. Depois tinha um realismo mágico, eu tirei o realismo mágico. Em terceira pessoa, coloquei em primeira pessoa. E agora eu estou voltando para a terceira pessoa, tentando achar um outro jeito, é um ângulo. A questão é o ângulo, não importa muito, acho que é a terceira ou primeira pessoa, mas é o ângulo. Então, esse narrador neutro, ele está a que distância da cena que ele descreve, né? A primeira pessoa, apesar de tão próxima da leitura, porque a leitura a gente lê como uma voz própria, ele pode estar muito distante da primeira pessoa, dos seus objetos, do seu cenário, da sua relação, inclusive, interna, né? É muito curioso isso, muito curioso. São coisas da linguagem, né?
Sim, e por falar em coisas da linguagem e coisas curiosas, você tem uma história muito boa sobre esse livro que você está fazendo agora, que não é a pediatra. Como que você foi saber desse personagem? Que você falou numa entrevista que eu já ouvi mais de uma vez, a respeito de algo bem inusitado que você fez para encontrar a voz dele. Ah, acho que já sei. Bom, é um personagem que se chamava Javier, agora se chama Ismael, por enquanto, não sei o que será dele, mas é um jovem, filho único de uma cuidadora de idosos, que mora num bairro do centro de São Paulo e que se envolve com as artes marciais. E ele vai se transformar num artista marcial sem talento e vai se envolver com umas místicas, né? Uma delas, na verdade, uma religião, que é o kardecismo, não muito, não, mas vai passar por ela, assim, né? Então, esse lugar, embora ele se envolva, porque essa escola era no bairro da Liberdade, o bairro chinês de São Paulo, ele não vai se envolver exatamente com os chineses. Isso é uma coisa que eu vou mudar no livro, porque ele ia até para a China, na versão que eu tenho, ele vai para a China. Eu estou achando que ele não vai para a China mais coisa nenhuma. E olha só, eu queria aproveitar muito a viagem que eu fiz à China, porque quando eu estava lá, eu recolhi muita coisa. E gosto muito das coisas que recolhi. Talvez eu transforme, talvez isso possa ser depois um conto. Eu vou lá dar um jeito, mas Um livro de é, descanso. um livro, saiu outro livrinho de descanso, talvez dele. E mas tem um narrador, a narração é muito dura, ela é muito protocolar, sabe, tá muito cheio de dedos, né? E é isso que esse que está sendo meu trabalho durante um bom tempo. Mas aí, ele como praticante de artes marciais e tal, tem uma coisa relacionada assim, meu marido treina, desde que eu conheço, a casada há 30 anos, ele já treinava artes marciais, é uma coisa próxima. Catecismo eu já fui envolvida, eu já trabalhei no centro espírita durante 5 anos. Então são coisas próximas e tal que eu gostaria de abordar. Não, bom, claro, porque algumas coisas são muito familiares, eu vou ter uma certa familiaridade, assim, vai entregar penso eu, entregar alguma familiaridade para a escrita, essa aproximação. Não é à toa que a gente faz pesquisa, né? A pediatra tem uma pesquisa médica, por exemplo, para me aproximar dessa área, né? Porque eu não sou amiga de médicos, eu não tenho médicos na família. É um livro sobre uma médica escrita por uma paciente, que é o que eu sou, uma hipocondríaca, uma eterna paciente. Mas voltando lá ao Javier, ao livro do Javier, eu gosto, eu tento reproduzir isso nas oficinas também, de ter disparadores, assim, que não é só abrir o computador, abre a página e vai. Tem uma criação de um ambiente. Que ele pode ser uma criação sonora, ele não precisa estar o tempo todo ali, ele pode ser o start para o trabalho, o início do romance, ele pode ser o start de um capítulo, start de uma personagem só. Fotografia é uma coisa que eu uso demais, talvez porque eu seja casada com um fotógrafo, mas eu devo ser casada com ele por causa da fotografia, inclusive. E a fotografia ela dá ângulo e literatura é um ponto de vista, é um ponto de vista, é um golpe de vista. E fotografia dá isso através da imagem, mas dali você consegue a partir dali a partir deste ângulo narrar, porque uma mudança de ângulo muda a narrativa inteira. Ok, daí usando de um tudo com este Javier. Então, eu encontrei um DJ israelense, Honra, acho que é assim que se diz o nome dele. Ele tem um trabalho chamado Chinoiserie, e que ele mistura música popular chinesa com rap. Então, tem lá um Roberto Carlos chinês. Eu enlouqueci com aquilo. Enlouqueci, porque eu vi isso há alguns anos, né? Ainda volto a ele, porque eu acho que ele tem mesmo mas eu vou mudar de trilha, porque essa trilha me levou, acho que talvez para um lugar muito
colocando no altar tudo isso, e ele precisa sair desse altar. Estou falando totalmente, assim, da cozinha, de tudo mesmo, né. E aí teve um momento, assim, ainda tentando encontrar a voz dele, eu frequento, assim, desde criança, assim, minha mãe não é uma religiosa, eu tampouco também, o que a gente faz é circular, é ter a experiência religiosa, assim, não necessariamente ser religiosa, sabe, embora eu tenha ficado 5 anos no trabalho numa casa, e foi as experiências mais interessantes da vida, mas não há uma são muitas as linguagens também dentro das possibilidades da religião, dessa ideia com o religioso, do transcendente, então, acho que para mim e para minha mãe também é assim, é interessante essa circulação, assim, esse passeio, né. Mas ok, então eu fui a um centro daí de Umbanda, uma médium muito velhinha que eu ia lá adolescente resolver questões, e fui marmanja várias vezes. E um dia eu cheguei lá, ela estava com a entidade ali, o pai Joaquim, eu levei para ela, falei assim: "Olha, eu queria saber quem é o Javier. O Javier não é nenhum espírito, não é uma pessoa que faleceu, eu não conheço, eu não sei quem é. É uma personagem". E a entidade entendeu aquilo. Eu achei, enfim, uma das conversas literárias mais interessantes que eu já tive. Eh, falou bastante sobre quem ele era e fez um ponto riscado, que é uma espécie, como vou dizer assim, um desenho das linhas de força daquela entidade, né. E linhas de força também está lá, na linguística, né, na semiótica, né, no quadrado semiótico, está lá, você estuda também as linhas de força, né, aquilo o plano fundamental que é fiador do sentido da obra. Ela estava me dando isso, e eu voltei muito decepcionada, porque era o oposto do que eu estava fazendo, e eu estava muito certa do que eu estava fazendo. Eu demorei um bom tempo para entender essas linhas de força. É que eu não tenho ele aqui, senão eu mostrava aqui. Para isso as Mas aí pessoas agora também têm que ir às suas oficinas, né? A gente faz aqui a propaganda para as entender melhor. oficinas, eu adoro as oficinas, não é sempre que eu abro as oficinas, eu acabo também colaborando com outras casas que oferecem as oficinas e faço de forma autônoma também, mas eu tenho períodos como agora, que eu estou conseguindo fazer uma ou outra, e tem épocas que eu emendo, então é um pouco errático, mas contínuo, errático e contínuo, e quem se interessa, eu sempre, divulgo no meu Instagram, que é um pouco a rede social onde eu estou, assim, Twitter e Facebook não é um lugar que eu não sei, acho que eu não consegui administrar 3 lugares e acabei ficando pelo Instagram. Sim. Conta um pouquinho da Cecília mais sobre as linhas de força dela, as coisas que você reuniu assim para construir a atmosfera dessa personagem que é tão rica e que tem sido tão, enfim, evocada aqui, né? E pelo menos ao nosso redor, aqui em São Paulo, no Brasil, e agora eu tenho certeza que vai reverberar aí no verão português. Essa mulher, ela é Ai, que maravilha. adoradíssima e Tomara, apreciadíssima. tomara, uma alegria publicar em Portugal, mesmo. Já fui a Portugal 5 vezes. Bom, iniciei essas idas a partir do Prêmio José Saramago, que ganhei em 2011 com o livro Os Malaquias, e sempre volto, sempre retorno e sempre falo: "Mas por que não ficar?". Acho que todo brasileiro, né, Não sugira, bota senão os vamos perder pés você. bota os pés em Portugal, acho que pensa nisso, né, passa ao menos na cabeça, mas, a linha de força da pediatra, por exemplo, é isso, assim, uma pediatra que não gosta de criança. Esse é a força, assim, ela é e gostaria de não ser. É quase uma coisa entre morte e vida, claro e escuro, nisso você vai encontrando nuances, né. Acho que a principal linha de força dela é essa, é uma pediatra que não gosta de criança. E a partir daí, as linhas dela, a partir da voz que surge, né, então aparece, assim, uma mulher encapsulada,
que ela não consegue fazer contatos afetivos. Não vou nem dizer que ela não consegue fazer contatos afetivos de qualidade, porque eu acho que não é sequer esse contato. Ela não tem amigos, ela não viaja, ela não vai ao teatro, ao cinema, ela não é consultório, casa e a cabeça dela. Ela habita a cabeça dela, o consultório é a casa dela. Com ao mesmo tempo assim, é uma adoecida, ao mesmo tempo também com muita libido, digamos assim, pela vida, né? Então, mas muito direcionada, uma força, toda a descarga dela vai para uma piração mental, né? Como diz lá o Freud no Totem Tabu sobre a neurose, eu adoro essa ideia de que o neurótico reage aos pensamentos e não aos fatos. A Cecília é totalmente isso. E essa ideia também de uma neurose, assim, como essa neurose, um neurótico muito monotemático, né? Que tem a repetição, o mesmo tema, está sempre no mesmo lugar, na mesma personagem, digamos assim, como se estivesse numa festa que toca uma única música, né? Então é um pouco isso, assim, a Cecília está tocando sempre a mesma música, sempre a mesma, assim, ela entra em obsessão com os seus objetos de afeto, de abordagem, de objeto de perseguição. Ela tem um oponente, isso também é outra linha do texto também, porque ela é uma profissional que atende mulheres de classe média alta da cidade, e ela colabora, ela é neonatologista, né? Então ela está sempre presente no nascimento dos bebês, então ela tem parceria com uma obstetra, muito requisitada, conhecida, dessas que fazem falas em programas de TV sobre qualquer coisa sobre criança e tal, uma sumidade na área. E aí esta obstetra, ela então encontra um parceiro, um outro neonatologista, esse com que tem um trabalho de parto humanizado, que é essa relação com o nascimento, de fazer menos interferências médicas, hospitalares, enfim, interferência, que tenta interferir o menos possível no ato do nascimento e também dessa própria criança, como não aplicar colírio de prata nos olhos, se a mulher faz um exame específico, ela não precisa fazer isso, não limpar o vértex da criança assim que nasce, que é uma película branca, protegeria essa criança por algumas horas, quem sabe até o dia seguinte, enfim, não tem esse banho inicial, algumas coisas, assim, são vários detalhes aí. E esse pediatra, que é o Jaime, ele encanta mães e a própria colega dela, que é uma colega que também, não é que é colega dela obstetra, também aprova exatamente isso, mas ele traz gestantes. Ele acaba ficando conhecido por grupos e atrai as gestantes, né? E ela fica louca e começa, então, tenta, então, perseguir o Jaime, mas ela é muito covarde, não persegue exatamente o Jaime, mas persegue quem? As doulas, que são mulheres que estudam e se preparam para esse trabalho de estar junto à mulher desde antes das contrações, e estar junto, até para saber, por exemplo, o momento ideal de ir para o hospital, para evitar que uma cesárea aconteça. É sempre essa ideia, né, de tentar esse parto com menor intervenção possível. A doula estaria ali para ajudar, mas ela estaria para lá para ajudar em qualquer momento, inclusive na própria cesárea. Esse apoio à mulher não é um apoio emocional, como se fosse uma coach, não é isso, assim, ela é uma enfermeira obstétrica também, né? Então, escuta os batimentos cardíacos, reconhece sinais de perigo, sinais tranquilizadores, aquela coisa toda. A Cecília odeia absolutamente tudo isso, detesta tudo isso, acha isso de um charlatanismo, odeia.
E ela vai atacar a doula, porque a doula não é uma médica, a doula é a doula, então, sabe, assim, vai para o Jaime tem lá, é bem visto pela sua parceira de trabalho, então ela acaba atrás da doula até que surge um outro objeto, digamos, de seu afeto, e ela vai começar a perseguir outra pessoa. Mas então tem esses dois momentos no livro, assim, tem ela ela passa de uma perseguição, sempre persegue e muito criando histórias na cabeça. Primeiro a doula e o Jaime, que são seus concorrentes, que é assim que ela os vê, e depois uma criança, que eu acredito que essa conversa, uma criança que é o filho amante. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma força que acho que eu tenho visto muito como algo que a gente tem conversado, né, a respeito da Cecília, dessa liberação da sexualidade do casamento, da liberação da sexualidade, da libido da vida burguesa, ou de uma reprodução da vida burguesa, na medida que ela despreza, né, a família, ela despreza as crianças, ela despreza toda essa ideia do casamento, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre ela também em relação a essa questão de gênero e como que você tem visto a recepção dela, se as pessoas têm sentido mais raiva ou sentido mais vontade de levar ela para uma cerveja e o que você acha que Olha, em Portugal? Já que você oscila, lá. pendula, desde odiar tanto a personagem que isso interfere no prazer da leitura, de achar ela absolutamente odiosa e intragável, e isso interfere no prazer da leitura, ao outro lugar que é assim, uma diversão absolutamente completa por ela, a admiração, e dizer eu sou Cecília, teve no começo muitas fotos assim de leitoras que colocavam o livro no rosto, sabe? Fazendo uma, né? Eu estou aqui e tal. Eu acho que a questão de gênero está colocada, que então ela, assim, é uma mulher com autonomia, né? E pensar nos feminismos no plural, né? Então, assim, talvez esse seja o feminismo liberal, não sei, eu sei que tem os termos, mas talvez, não sei se ele se encaixa exatamente nisso, mas ela está num, num lugar que ela não, na verdade, que ela não precisou lutar muito por direitos, porque o lugar social dela já dá esse privilégio. Esse lugar de uma filha de médicos, de uma médica no Brasil. Tem uma imunidade social, uma blindagem. Imunidade é a palavra perfeita. Então, ela tem imunidade social, ela tem imunidade financeira, portanto, que são grandes salários, atendendo essa clientela de uma classe média alta, enfim. Ela tem imunidade sexual não, assim, mas ela tem, né? Assim, né? Ela tem ela não tem goza de uma liberdade sexual, ela não tem culpa, enfim, Tem um pelo certo amante, desapego, né? Uhum. um desapego do próprio amante, inclusive, né? Assim, tô desapegada do marido, porque é o seguinte, o marido está com uma depressão e ela detesta, ela fala, isso aqui, não tem paciência, ela não quer ser uma enfermeira, diz ela, né? Não vou ser enfermeira de ninguém. E nem uma E, mãe pâncreas, né? e nem uma mãe pâncreas. Mãe pâncreas o pai dela é um pediatra endócrino que cuida de crianças com diabetes tipo 1. E, e pesquisando em grupos de mães de crianças com diabetes, eu vi essa coisa delas se chamarem, se colocarem esse apelido, que é um apelido carinhoso entre mães que passam pelas mesmas circunstâncias, né? Como mãe pâncreas, porque é a mãe que faz a correção da glicose e a mãe cumpre o papel do órgão. É muito forte, é muito forte. E ela não quer isso, ela não quer nem ser mãe e nem cuidar de crianças com doenças crônicas, porque ela não quer nem essa criança adoecida, nem quer essa mãe que vem junto. Ela também não quer ser esta mãe, né? Ela não quer. E é um distanciamento que ela traça da vida, né? Então, é rejeitar a doença, rejeitar a crise, rejeitar a morte, né? Rejeitar a finitude,
não aceitar as fraquezas, desvios, doença, queda, tudo isso. É uma recusa da própria vida. E agora, eu fiquei pensando, tudo se deu de uma forma um pouco assim natural e tal, mas eu pensava muito nessa de não fazer exatamente uma vilã 100%, porque também uma vilã, a maldade, assim, quer dizer, como tem um herói 100% heróico, sei lá, como pensar nos gregos ali, mas mesmo assim, né, os deuses, né, eles são julgados pelos deuses e sofrem castigos, né? Os heróis são castigados pelos deuses, mas essa ideia assim de uma bondade, alguém bondoso perfeitamente, ou de maldoso perfeitamente, como aquele mal que é a escassez de tudo, escassez de qualquer sentimento. Não, assim, tem sentimentos, mas eles são erráticos, mas há nela uma força imensa para não furar isso completamente, de não sair da neurose para a psicose, digamos assim, né? Que acaba, bom, ela cede um pouco disso em alguns momentos, né? Mas eu acho que ela não é exatamente, agora já vai virar um papo de bar, a gente vai ler um trecho, mas só um comentário que, assim, realmente ela não é uma personagem uniforme, né? Ela surpreende a gente em todo livro, nas duas partes, ela dá umas viradas, assim, no momento, por exemplo, que ela se senta no colo do pai, aquela cena é fortíssima, fortíssima, para não ir mais adiante, não dar spoiler, assim, ela é uma garotinha, no fundo, né, que não conseguiu sair ali da asa do pai, super fragilizada, ao mesmo tempo que ela é essa mulher tão forte e liberada sexualmente, em alguma medida, enfim. E essa coisa liberada sexualmente, muitas vezes não tem pode não ter muita relação com o próprio prazer, por exemplo, né? Pode ser uma coisa liberada sexualmente só porque há uma incontinência, sabe? Energética, assim, de um descarrego, sabe? Eu acho que ela procura o descarrego. O amante era exatamente isso, assim, bom, ele me descansa, ela diz, né? Ele me descansa. Mas amor por ele mesmo nunca houve nem haverá, assim, né? Sem a menor paciência para cultivar esse jardim, né? O cultivo de uma relação amorosa, o amor sem paixão. Acho que deve ser insuportável para uma personalidade assim, porque não tem. É como se não tivesse trama, como se tivesse narrativa, né? Sim. E, bom, eu queria que você escolhesse um trechinho da Cecília que você gosta para apresentá-la para os leitores e leitoras, e aí devagarinho a gente vai encerrar a nossa conversa. Eita, que delícia, olha. Bom, acho que dá para ler, são bem curtinhos os dois primeiros capítulos, eu vou ler os dois primeiros capítulos que são bem curtinhos. Capítulo 1. Atropelamos um gambá às 3 da manhã. Meu marido ao volante, eu no banco de trás para não enjoar. Estávamos a caminho do litoral, bate e volta para comprar um terreno. Ele procurava música agitada para não dormir quando o farol clareou o bicho. O corpinho se chocou contra a lataria, deslocou alguma coisa do assoalho, paramos no acostamento. Não vimos o gambá morto. Meu marido disse que o incidente serviu para avisá-lo da hora de encerrar seu jejum em curso havia 3 dias. Ele estava irritadiço, acelerado, o hálito cetônico. Fomos resgatados pela seguradora, o carro guinchado, nós apertados na boleia do caminhão. Meu marido fez o motorista parar no posto, comeu um pernil com vinagrete e seguimos. Tombamos exaustos em casa, ele acordou inquieto no dia seguinte, os pés batucando no piso. Aqueci o café e disse, semana que vem, quando passar essa coisa mórbida, a gente vai comprar um terreno. Ele não respondeu, não sei se ouviu, eu o deixei na cozinha e corri para o consultório. Doutora, o prematuro complicou no hospital, a mãe não achou a senhora no celular, a assistência técnica do ar-condicionado vem à tarde e eu tenho que sair mais cedo. A secretária vinha atrás de mim com mais 2 recados, abri minha sala onde ela entra só com permissão e fechei a porta.
Voltei a abrir e pendurei o aviso na maçaneta, em atendimento. Capítulo 2. Marido infeliz mina até um jequitibá. Eu jogava na cara dele a rigidez das minhas articulações. Uma fibromialgia se instalava por sua culpa. Ele estava havia meses de folga da construtora da família. Os tratamentos para a depressão surtiam efeito no início. No começo eu me animava, quando ele voltava ao lodo, eu me alugava na rua, do consultório ia para o supermercado comprar congelado e planta. Chegava com ele já dopado no quarto. Meu limite se tornava limiar a cada novo comprimido. Adiava o confronto. Eu tinha preguiça de dar o tiro da separação, enquanto minha rigidez ganhava a companhia da enxaqueca, da náusea e do formigamento. Claro que o deprimido não saía de casa, mas eu circulava. Fui apresentada ao Celso na festinha de uma amiga em comum, um cardiologista que atendia no mesmo prédio comercial que eu. Ela estudou com o Celso no colégio, ele seguiu para a área executiva, não se via fazia 20 anos. Na festinha, Celso era o único que comia amendoim. Os outros enfiavam o garfo numa torta de alcachofra e conversavam sobre a administração hospitalar e agências de viagem. Quando o amendoim acabou, Celso passou a roer um. Me aproximei oferecendo um cigarro, ele recusou, mas me acompanhou até a varanda do apartamento, acendi o meu. Contou que morava em Florianópolis e vinha a São Paulo toda semana cuidar do balanço de uma empresa. Andava confuso com tudo e sua mulher grávida só chorava. Como sou pediatra, o rumo da conversa foi criança e doença. Celso reclamava de tudo, mas com cadência agradável, aérea, mas não inteiramente. Quis ficar perto daquele clandestino na casa de uma amiga que nem conhecia sua esposa. Me ocupei em atraí-lo. Outra vez na cidade, me ligou pedindo indicação de um dentista urgente. Podíamos beber uma cerveja antes de ele tomar a anestesia. Chegaria relaxado ao tratamento. Entendi a proposta e não houve consulta em dentista nenhum. Celso passou a dar consultoria em mais firmas na cidade. Nos encontrávamos depois de suas reuniões. Eu voltava para casa esfolada. Meu marido teve dias melhores, com meu humor descarregado, leve, minhas dores se dissiparam. A cólica menstrual sumiu. Também dispensei a pomada fungicida de uso constante. A região íntima estava uma nectarina. Meu Deus, esse começo de livro. Mas ele inteiro é lindo, né? Eu estava lendo o capítulo, hoje eu postei no Instagram, o 30, que é, ela começa a descrever a chegada dela na cozinha com aquele café da meia altura dela. A manteiga, o café, e como ela é maravilhosa. Café calcinante. É muito bom. Ela é maravilhosa. Eu quero muito ser amiga da Cecília. Espero que logo ela vá ao teatro. Enfim. Cara, mas eu queria muito mesmo, assim, mas assim, não muito próxima, porque tem uma coisa tóxica, né? Acho que ela seria muito vampira, sabe? Você só daria para ela, nunca te devolveria nada, assim, né? Mas olha, imagina. Para tomar uma cerveja. Para tomar uma cerveja, para ganhar uns conselhos amorosos. Eu queria a Cecília no seu quadro, onde você ganhou o nome Del Fuego. Uma personagem que ia. Mas essa história vai ficar para a próxima. Procurem saber. Obrigada, querida. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Que delícia. E logo mais estão aí nas livrarias de Portugal. Esse livro é maravilhoso. Procurem saber mais, ler e conhecer mais o trabalho da